Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite, Hugo. Feliz Ano Novo. Acho que o Hugo ficou sem sinal, né? Ou quer dizer, sem som, né, Hugo? Tá tudo bem? Agora sim, agora eu tô te ouvindo. Você me ouviu? Eu disse boa noite a Não, todos. não. Boa noite, Hugo. Feliz Ano Novo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Verinha. Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo. Feliz Ano Novo a todos. Espero que tenham tido uma ótima passagem de ano e que possamos renovar nossas energias juntos para esse novo ano, novas oportunidades, né, novos desafios, e graças a Deus estamos aqui encarnados todos juntos para continuar na luta aí da transformação. Graças a Deus, né? E por falar em renovar, né? O Hugo está assinando o contrato novamente para 2026, né? Já está Sim. renovando o contrato conosco, né, Hugo? Seja muito bem-vindo, muito obrigado. O Hugo também faz parte aqui da Web Rádio, né? Com um programaço, né? De segunda-feira, Entre Irmãos. Fica aqui também o convite. É sensacional também as reflexões que ele e a Amanda fazem, né? Através de textos, assim, muito pertinentes, assim, textos muito atuais, né? Coisas, assim, do dia a dia que, muitas das vezes, eu assisto depois, né? Pego gravado, né? E eu acho que eu estou meio atrasada, porque eu pego assim bem uns mais antigos, né? Nunca consigo pegar o da segunda-feira no normal, mas tudo bem, a gente vai assistindo, né? E eu acho assim, são temas que a gente, do dia a dia, fica aqui o convite, né? É assim, coisas às vezes que passam muito desapercebido, né, Hugo? Passa muito ali, né? A gente nem está dando muita conta, mas são ali, né, pontos, né, para a gente, de atenção, né, para o nosso dia a dia. Parabéns pelo programa, muito bom, né? Continue também em 2026, com certeza. E fica aqui o convite para os nossos amigos, né? Nossos companheiros também está assistindo, né, ao programa, né? Que, aliás, um timaço, né? Hugo e Amanda, né? Eu agradeço as palavras gentis e também é uma grande honra estar aqui junto com você, com o Alessio. Bem importante também, acho que bem profundo as reflexões, né, do Emmanuel, né, que é um guia que tem uma série de experiências, né, de aprendizados para todos nós. E dentro lá do programa, né, eu e a Amanda, a gente tenta realmente fazer assim um pouco mais aberto, assim, né, até às vezes trazendo alguns tópicos um pouco fora, entre aspas, né, da doutrina, porque na verdade a doutrina abrange tudo, mas é um pouco mais para o cotidiano, né, para as situações do dia a dia, para os desafios que a gente encontra, né, na sociedade, na vida. E fica o convite a todos que puderem assistir também, assim como, né, o programa da Verinha aqui com a Alessia, os outros programas também da rádio, né, há
ampla cobertura, né, de programas doutrinários, programas de reflexão, né, obras importantes da doutrina espírita. Toda, né, a rádio ela se complementa justamente para que a gente tenha, né, essas diferentes visões, né, e essas oportunidades de estar sempre refletindo no Evangelho do Cristo. Isso mesmo, e são programas assim excelentes mesmo, né? Leituras de livros, a qual a gente tem muita dificuldade, né? De estar lendo, então tem companheiros aqui que lê os livros, comenta as obras, né? Então, realmente são programas assim edificantes mesmo, né? E o bom, né, de tudo isso é que fica gravado, né? Você pode ir aos poucos, você pode ir voltando, assistir novamente, ler um texto, depois ir lá ver o comentário. Muito bom mesmo, né? É, a web rádio tem vários, né? Vários estilos, né? Que agrada e nos auxilia em tudo, né? Então, já vamos assim também, já vamos cumprimentando o nosso companheiro Alessio, que deve estar no caminho, com chuva. São Paulo deve estar um pouquinho, né? Piorado, vamos dizer assim, né? Do que das outras noites, das outras quartas-feiras, porque eu não sei a região que vocês se encontram, eu estou aqui em Ferraz, pertinho de Guaianazes, né, em São Paulo. Teve uma ameaça de chuva aqui em Ferraz, graças a Deus foi menos do que ameaçou, graças a Deus, mas que Deus, que Jesus abençoe e que ela tenha caído também em outros lugares, também com muita tranquilidade, né? Porque sabemos que ela vem, né, às vezes pesada, né? Então, que o Alessio também venha com cuidado, com tranquilidade, que deve estar chovendo também no centro de São Paulo, não sei, mas que ele venha também, né, de uma forma bem tranquila. E que se der para entrar, né, no nosso programa, se tiver para participar, né, será muito bem-vindo, né, Hugo? Mas vamos embora lá, porque, né, ele deve estar olhando no relógio, falando, a Verinha está fazendo hora para começar. Então, vamos, né? Eu vou fazer o convite, Hugo, e eu vou ler a mensagem, aí eu vou pedir para você. Olha lá, chovendo. Ah, o Alessio entrou. Vamos ver se o Alessio quer fazer a, a preparação. Alessio vai ter vida longa, estava falando de você. Oh, maravilha, Sobre a estamos chuva, aí, né? firmes e fortes. Para você vir com calma, com tranquilidade, porque a chuva é para todos os lados, né? Está E a chovendo, nossa chovendo companheira muito. Célia está dizendo que em Santo Amaro está chovendo muito também. E tem lugares de São Paulo que choveu até granizo, umas pedronas, está complicado, tem que tomar cuidado, viu? Boa noite a todos. Prazer e honra, né? Falamos da Célia, estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, eu não sei onde parou, que ainda vim trabalhando aí no trânsito. Não, nós vamos começar agora, é porque nós estávamos conversando, eu e o Hugo. Maravilha. Ele estava assinando o contrato, né? Isso aí, estava lendo as cláusulas contratuais. Muito bem. É isso aí. A gente estava conversando. Mas eu vou fazer a leitura da mensagem. Você quer fazer a preparação? Pode ser, eu faço. Tá, então, boa noite a todos, né? Que a paz, o amor do nosso Mestre Senhor Jesus nos envolva hoje, por todo sempre. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelli, pelo irmão José. Intenção boa. Mesmo quando faça o certo, se a tua intenção não te for boa, estará errando. O móvel de tuas ações é que fornece notícias do teu interior. A tua intenção oculta, aquela que não transparece em tuas atitudes, é que a tua identidade verdadeira. Pergunta a ti mesmo
O que queres com esta ou aquela providência? Que desejas tomando em relação às pessoas? Quem cede para oferir algum tipo de vantagem não age despojado de interesse. O bem em nossas vidas deve ser uma consequência natural de nossos gestos de solidariedade. Existem aqueles que doam pensando em reaver depois. Na decisão infeliz, se a intenção tiver sido boa, a repercussão do equívoco será praticamente nula. Realmente, que puxãozinho de orelha que o irmão José está nos dando nessa noite, como sempre, né? Nos alertando para que a gente, como a gente já estava comentando, né? Você vê que nada é por acaso, né? Nós estávamos comentando sobre isso, os textos maravilhosos, né? Que tem no programa do Hugo, dos outros colegas da Web Rádio, que traz para nós, né? Esses pontos que às vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente não percebe, que a gente não deixa passar, né? Assim, de uma forma tranquila, mas que são pontos cruciais, né? Para a nossa melhora, para a nossa transformação, para o nosso dia a dia. E esse texto é um deles, né? Para que a gente comece a observar, pensar de fato, né? A nossa intenção em relação àquela ação, né? O que realmente eu estou querendo. Será que ao doar alguma coisa a alguém, fazer uma caridade, uma palavra de carinho, um auxílio, será que eu estou realmente de coração ou eu estou querendo me mostrar de bonzinho, né? Hoje eu nem sei se ainda usa essa frase, essa expressão, né? Fica bem na fita, não sei se ainda usa, né? Essa expressão, né? Se eu quero ficar bem na fita, ficar bem com todo mundo e me isentar, né? Ó, já fiz minha parte, todo mundo viu, né? Fui lá, visitei o doente, meu parente, estava lá toda a família, todo mundo viu, fiz uma prece, falei bonito e fui embora. Será que realmente eu estou ali de coração fazendo a visita, né? Aquele ente querido, ou eu estou ali só para agradar, para fazer uma obrigação familiar e ir embora? Então veja que o irmão José, ele realmente, ele nos traz essa noite esse ponto, né, de atenção sobre as nossas atitudes, né, que são assim cruciais para que a gente realmente, né, verdadeiramente, vamos dizer assim, né, comece a observar em nós, né, se eu estou fazendo por amor, por caridade, né, se eu já consigo, como diz Emmanuel, ainda não sou boa, mas já consigo fazer coisas boas, ou se eu só estou fazendo ali para me aparecer, ou como o próprio irmão José coloca, né? Para ter o que cobrar depois, né? Para ter uma vantagem lá na frente, sabendo que lá na frente eu vou conseguir algo pela minha ação de hoje, né? Então, vamos refletir bastante sobre isso. Não é mesmo, Alessio? É verdade, já está dentro do tema, né, Verinha? Madeiros secos vem justamente em relação a isso também, né? A palavra-chave aí da mensagem é intenção, porque a gente até dentro do Evangelho mesmo, não lembro o capítulo agora, mas fala se a gente deve, às vezes, expor algum fato negativo de alguém, se a gente deve repreender os outros por alguma falha, se a gente pode interferir na vida de um e puder interceder por um criminoso. Então, várias reflexões, e a resposta é sempre assim, depende da intenção. Então, seja na parte ruim, né, que às vezes a gente faz algo que pode prejudicar alguém, e certamente a gente vai responder por isso,
Mas, se a intenção não era essa, talvez seja um agravante a nosso favor, né? Agravante não, vai ser até algo a nosso favor para que a gente possa amenizar, né, de acordo com a intenção. E o inverso também, né? Muitas vezes a gente pratica caridade, mas com a intenção de ter um reconhecimento, ter aplauso. Às vezes a gente deixa para ser caridoso na frente de todo mundo, para todo mundo ver como a gente é bonzinho. Muitas vezes a gente está doando ali, mas é mais por uma questão financeira em relação a incentivo fiscal, a questão de imposto de renda. Então, não vale? Lógico, também é uma caridade, não deixa de ser. É bom fazer do que não fazer nada. Mas a intenção é que ela vai determinar o quanto aquilo tem valor, que é diferente de preço, né? Quando a gente faz algo bom pensando no retorno financeiro, então eu não estou fazendo algo de valor, eu estou fazendo algo de preço, porque eu já calculei o quanto que eu vou ter de volta. E preço é diferente de valor, né? Porque o valor está inerente à questão espiritual, a questão que vai além da matéria. É isso que a gente precisa tomar cuidado para que, e talvez essa é uma das definições, né, da diferença aí do madeiro verde, né, aquele que dá frutos, da diferença daquele do seco, que não dá nada, né? Então, é bem dentro disso que nós vamos ver. Então, vamos pensar nisso, pensemos nisso, as nossas reflexões, que possamos tomar cuidado, né, com as nossas atitudes, os nossos pensamentos, com as nossas intenções. E que possamos estarmos agora, todos neste momento, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, juntos para mais um estudo, esse pão espiritual, da qual possamos nos alimentarmos, a nossa mente, o nosso espírito, para que possamos tomarmos aí decisões melhores. Agradecendo a todos os nossos mentores, os mentores tanto encarnados, que cuidam dessa nossa querida rádio web Cristo Consolador, como também os nossos mentores espirituais, os amigos que também contribuem do lado espiritual para que esses programas vão ao ar, o mentor individual de cada um de nós, que nada mais é do que o nosso anjo de guarda, esse espírito amigo, designado por Deus, por Jesus, para nos acompanharmos durante toda a nossa caminhada aqui, enquanto encarnados, possamos sentir o seu braço, o seu abraço, sua aproximação, que possamos estar cada vez mais conectados com Ele, para que ajude-nos a amadurecermos e que possamos dar cada vez mais bons frutos, assim como a mensagem de hoje nos diz, e também será o tema da nossa reflexão. Agradecemos a esse nosso irmão, pedimos para que ele nos conduza na presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, nos protegendo, amando com todo amor e carinho que uma mãe tem para com seu filho, principalmente naqueles momentos de maiores aflição, possamos sentir o seu manto redentor nos dando toda a coragem, força necessária para que possamos nos reerguermos e seguirmos firmes na nossa caminhada. Agradecemos a ela e pedimos que ela nos conduza na presença do seu Filho amado, nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos por tudo que fez por nós e por toda a humanidade, com seus ensinamentos, os seus exemplos de amor, de paz, renúncia, coragem, perdão, fé, enfim, dentre tantos outros, que possamos estarmos mirando no seu modelo de vida e estarmos também nos transformando de dentro para fora num ser humano cada dia melhor. Agradecemos ao nosso irmão e ele já nos conduz na presença do nosso Pai maior, Criador, que diante deles de joelhos em espírito agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade das sucessivas reencarnações. Agradecemos pela água que bebemos, pelo ar que respiramos, por nossas faunas, floras, enfim. Agradecemos por tudo que temos e somos, com a prece que o seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo e qualquer mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos assim, envolvido em muito amor, em muito carinho. Nossa companheira Vera Costa, para que ela possa então também
já estar envolvido em muito amor e muita luz, para que possa darmos início a mais um programa. Eu, você, Emmanuel, na noite de hoje, que ela esteja bastante intuída e a gente também bastante receptivos, com autorização de toda a espiritualidade de luz aqui presente, para mais um programa Eu, Você, Emmanuel, na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Que a paz, o amor do nosso Mestre, Senhor Jesus, nos envolva hoje e por todo sempre. O texto é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo nosso irmão Emmanuel, e essa coleção maravilhosa, né? Fonte Viva. Como o Alessio já comentou, o item 82, o título Madeiros Secos. É a passagem, né? Fica o convite também, que a gente estava falando sobre textos, né? Esse texto é belíssimo, essa passagem de Lucas, o capítulo 23, né? Eu coloquei no Google, capítulo 23, apareceu lá, né? Inteirinho, toda a passagem, é belíssimo, né? Fica o convite para estarmos lendo depois com mais calma, né? Sobre essa passagem de Lucas, que é o 23, capítulo, né? Que o Emmanuel pegou, o 31. E nesse capítulo 23, Lucas está falando sobre a prisão, né? Todo o período da prisão, que aconteceu na prisão, Jesus com Herodes, com Pilatos, depois aquele período que ele está indo para a crucificação, o encontro com aquelas mulheres. É muito lindo mesmo, não que os outros não sejam, né? Mas eu gostei demais de ler, né? Algo que a gente já sabe, mas que é muito bom a gente estar lendo e refletindo, né? Principalmente em cada passagem, Jesus já deixando, né, os seus ensinamentos. E Emmanuel, né, nos traz essa noite. Porque se o madeiro verde faz isto, que se fará ao seco? Jesus, Lucas, capítulo 23, versículo 31. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfume consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos, é o Salvador, o puro por excelência, que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida? Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos, o calor do mal, sofremos por necessidade, em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós, outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso,
Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Fantástico, né? É assim, Emmanuel fala assim com muita leveza, né? Sobre o nosso requinte de crueldade, né? Em relação a Jesus. Mas, né? Vamos deixar essa parte de lado, porque é demais mesmo o quanto fomos capazes, né? De tal ato, né? E nessa noite, ele nos traz também essa condição, a nossa condição espiritual, né? Ainda de madeiros secos. E se nós, né, como Jesus disse, se faz isso com o verde, imagine com o seco, né? Então, o que nos dá a ideia de que estamos aqui, como o Alessio sempre coloca, de férias, né? Por que será que passa na nossa cabeça, por alguns instantes, né? Que nós estávamos até comentando, né, Hugo, antes de começar, sobre o Réveillon, sobre a passagem do Ano Novo, né? O que faz com que a gente pense que estamos aqui só para alegria, as festas e se dar bem, né? Eu tinha o meu irmão, que agora já se encontra na parte espiritual, né? O Neim, ele vivia falando, né? Que nós não estamos de férias aqui com todas as despesas pagas, né? Nós estamos aqui para justamente isso aqui, né? Como diz hoje, né? Justamente para resgatar, para buscar a nossa melhora, mas não é um sofrer por sofrer, né? Como ele coloca no final do texto. Deus não quer que a gente sofra por sofrer, só para ver a gente sofrendo, né? Olha só lá, a Vera fez isso lá naquela encarnação, agora ela vai pagar, não é? Não é assim. Não é o sofrer por sofrer. Porque se a gente for sofrer só por sofrer, nós vamos passar muitas reencarnações assim. É um remédio amargo, não é? A gente tem que ver não como sofrimento, mas como um remédio, como algo que vai trazer para nós a nossa mudança. Nós não vamos só resgatar equívocos, né, do passado. E olha que não vamos nem resgatar o que fizemos com Jesus, porque ele já nos perdoou lá na cruz, né? Ele não está cobrando. Se fosse o contrário, meu Deus do céu, né? Ia cobrar o resto da vida. Não é resgatar por resgatar, não é? É resgatar e aprender e compreender, né? Mais ainda, né? Que eu acho que é mais importante, é o compreender que aquela atitude não foi boa, que aquela atitude não deve ser, a gente não deve repetir, não devemos repetir o mal que fizemos. Isso que eu acho que é o ponto crucial da reencarnação e do sofrimento, né? Do resgate. É a gente aprender e ver o quanto não é bom fazer, né? O quanto não é bom ficar buscando dentro do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, né? Estar buscando algo material que não vai nos trazer, de forma alguma, né? Nenhuma mudança espiritual. Eu já falei bastante, né? O Alessio está olhando no relógio, não é mesmo, Hugo? Não, mas tá ótimo as suas colocações, Verinha. Eu estava pensando enquanto você falava, né, sobre a questão de, né, se Jesus Cristo, que era um espírito puro, né, que já vivia, conhecia as leis divinas, né, passou por toda essa dor, esse sofrimento, esse processo, né, no mundo de provas e expiações, imagine nós, né, que somos espíritos cheios de falha, de dificuldades, ainda, né, titubeantes na prática dessas leis divinas, e eu acredito que essa, né, pelo menos para mim, essa mensagem de Emmanuel, ela soa muito como um alerta e meio que assim, olha, baixa a bola, né, olha para a realidade do mundo, né, como bem, né,
Acho que o Alex comentou, né? A gente não tá, ou você, nós não estamos de férias aqui, né? Nós temos uma meta, nós estamos no processo de evolução e o convite, né, que eu vejo nessa mensagem é que a gente possa olhar as dores, né, os desafios, os sofrimentos, né, as dificuldades que todos nós passamos de um jeito ou de outro, numa área da nossa vida ou em outra área, como realmente esse convite para falar, olha, a vida ela é uma escola mesmo, ela tem as lições, vai ter o checklist ali, vai ter, né, as provas, né, não é porque Deus está punindo, né, ainda que de certo modo nós, né, todo esse processo nós estamos construindo, né, nenhum de nós é santo, mas Deus não tem o propósito de nos punir ou de nos castigar, é justamente o processo de transformação, ele é árduo, ele é difícil mesmo, ainda mais para, né, espíritos como nós. Então, realmente, a gente vai, né, acabar sofrendo nesse processo, mas para a gente ter perseverança, entender, ter maturidade para perceber, peraí, eu tenho um monte de arestas, um monte de dificuldades em mim que, né, eu vou trabalhar, que eu estou sendo convidado a trabalhar, e perceber isso, né, desenvolver talvez até essa autocrítica, né, num sentido, claro, com um limite, né, de uma forma saudável, mas olhar também, peraí, eu não sou essa flor do campo, né, eu não sou esse alecrim dourado, não, tem um monte de coisa que até agora mesmo eu estou errando, então é natural que a vida vai ser árdua, porque eu também estou dando minhas cabeçadas, meus murros em ponta de faca, estou sendo, né, às vezes intolerante, né, persistindo no erro ou no equívoco muitas vezes. Então, acredito que, né, Manuel, de uma forma assim, bem direta, mas ao mesmo tempo, de certo modo, doce, ele está convidando a gente para a gente se olhar e falar: peraí, vai com calma, né? Olha que esse sofrimento, né? Jesus Cristo poderia dizer que era uma vítima, né? Que era um espírito que vivia ali nas leis de Deus. Nós não. Nesse sentido, né? Claro que a misericórdia divina se faz presente em todos nós, né? Mas assim, tem coisas que nós plantamos, que nós estamos colhendo, processos que nós estamos, né, equivocados, mas que mesmo com tudo isso, também não é para desistir. Já que assim deixa, né, não, o convite é para transformação, né, o convite é para que a gente possa, né, mesmo, né, sendo esses galhos secos, que a gente possa começar a tentar absorver esses nutrientes da vida, né, que a gente possa fortalecer, né, e talvez até, né, cortar um pedaço ali que nos faz mal para abrir espaço para surgir uma nova, né, estrutura, que essa estrutura ela tem algum conteúdo e que esse conteúdo, quem sabe, né, nas próximas vidas, no futuro, dê flores, dê frutos. Esse é o convite, né, que a gente possa aos poucos ter, digamos assim, essa até maturidade espiritual para ver, né, o potencial que nós temos e como podemos manifestar esse potencial. Claro que agora é difícil, né? Claro que a gente vai ter as dores, vai ter né, essas podas, esses processos duros da vida, mas não é também para desistirmos, né? Nem para entregarmos os pontos e já que é assim mesmo, vou deixar, né? E vou sofrer mais e tá bom, não. É para a gente ir aprender, né, a construir a vida, né? E, né, dentro dos limões que a vida dá, fazer a limonada e quem sabe no futuro poder ter, né, ou escolher alguma fruta melhor, ou acostumar com essa fruta, né, e depois ter outras opções, mas a gente aos pouquinhos, né, construindo esse novo caminho, mas com essa maturidade, né, com esse entendimento de, peraí, eu não estou nesse processo à toa, né, eu não sou vítima, né, e vou ter meus sofrimentos, vai ter coisa que eu não vou entender, mas espera aí, vou me resignar, vou seguir em frente, né, e vou trabalhar justamente também olhando para esse exemplo de Jesus Cristo, né, que era um espírito que era puro, é sábio, né, que fez o bem para a humanidade inteira e ainda assim passou por esses processos, né? Imagina a gente, né, mas dentro dessa comparação também, né, não entregar os pontos, não, só Jesus faz, só Jesus consegue, então, não, dentro do nosso limite, nós somos convidados à renovação, né, à transformação,
mas eu vou passando também a palavra para o Alessio, para que ele faça as reflexões dele também sobre esse tema. Fiquem à vontade aí, tá maravilhoso, podem ficar até amanhã aí, que a gente vai acompanhando e refletindo, né? Que a gente vai só refletindo, fala, olha só, a gente já vai se identificando com vários pontos. Mas não é à toa que a gente deve agradecer imensamente a possibilidade de termos essa nossa doutrina que a gente optou, né? Não desmerecendo as outras, mas para quem gosta de ler, para quem gosta de entender as coisas, para quem é um pouco mais curioso, para quem é mais propenso à ação, né, ao invés de apenas orar, por isso que é oração, né, que é orar mais a ação, a doutrina espírita ela é maravilhosa e ela nos faz refletir, pensar e estudar, porque conforme a gente foi lendo, né, esse grande convite que Emmanuel nos traz hoje a refletir, a gente entende que uma das coisas que vai nos transformar de galhos secos para esse galho verde, porém amadurecido, verde no sentido de dar frutos, vivo, é o conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais boas ações com boas intenções, que nem a gente viu na mensagem inicial, nós vamos fazermos e mais frutos nós daremos. Então vejam como tudo vai se conectando, né? A gente vê lá na obra, né? Se a gente pegar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que fala sobre a reencarnação, né? Ninguém vai entrar no reino do céu se não nascer de novo. É um capítulo destinado aí à questão da reencarnação. No livro dos Espíritos, fala muito sobre a reencarnação. Dentro das escolas de aprendizes na doutrina espírita, tem no mínimo 3, 4 aulas que citam, além das 2 que trata exclusivamente da reencarnação. Em todas elas, todo o material de estudo, o que a gente aprende? Que a reencarnação não é um castigo, né? Mas sim a oportunidade que muitas vezes nós imploramos para poder termos. Mas aí quando a gente chega aqui com essa oportunidade para nos espiarmos, para fazer as nossas provações, a gente reclama, a gente sofre. Mas por que a gente sofre? Porque a gente não conhece, porque a gente não procura conhecer. Porque a gente entra numa cadeia achando que vai ter sombra e água fresca, que vai ter uma piscininha, que vai ter gente para servir a gente, aguinha de coco, né? E aí, quando a gente vê que, opa, peraí, mas isso aqui é uma prisão. Aí a gente, ao invés de a gente se perguntar o porquê que eu fui parar numa prisão, a gente culpa quem nos trouxe para a prisão. Eu falo, pô, peraí, a culpa é de Deus, então. Deus é culpado da minha desgraça. Nada dá certo na minha vida por causa de Deus, por causa do chefe, por causa do vizinho. Eu sou santo, mas todo mundo na minha volta quer me ferrar. Só eu que sou santo. A gente sofre. Então, às vezes, as mesmas provações, os mesmos problemas acontecem com a grande maioria das pessoas. Mas as pessoas, cada uma reage de uma forma. Perda de pessoa amada, por exemplo. Todos nós passamos por isso, né? Talvez um com mais frequência, dependendo do número de pessoas, dependendo do grau de relacionamento, mas todos nós amamos alguém. E todos nós passamos por esse momento de separação. Inclusive, né, a gente comentava nos trabalhos do centro aí a quantidade de pessoas no final deste ano que nos surpreendeu, né? Não só no ambiente ali da nossa casa espírita, mas de um modo geral, a gente vê pela mídia, né, o tanto de pessoas assim que vão desencarnando assim uma atrás da outra, né, o tempo todo.
E agora, e a gente, por causa disso, a gente está sempre indo, né? Infelizmente, ou felizmente, porque também é uma oportunidade de a gente se prestar ali um serviço de orarmos, de auxiliarmos nesse processo de desligamento. É importante a gente ir nesses lugares, nesses eventos, né? A gente percebe que uns sofrem mais, outros sofrem menos com uma mesma situação. E o que difere um do outro? É o conhecimento. Então, se a gente muitas vezes reclama por uma dificuldade financeira, outro pode estar numa situação financeira muito pior e sofre menos do que eu. Por quê? Por que pessoas perdem emprego o tempo todo? Umas sofrem mais, outras menos. Por quê? Tudo isso é conhecimento. Conheça-te a verdade e ela te libertará. Libertarás do quê? Do sofrimento. Então, se nós nos identificamos como galhos secos, podres, que não dá fruto, vamos estudar, vamos nos conhecer, vamos entender o nosso papel. Porque quando a gente entendeu por que as coisas não acontecem, a gente entra naquela questão de não se revoltar. A gente entra na questão que Jesus já nos alertou, da resignação. A gente vai continuar passando pelas provações, mas de uma forma diferente, com um sofrimento menor. Aí é onde a gente começa a ver e às vezes até servir de exemplo. Fala, nossa, você viu o que aconteceu com fulano? E a pessoa está ali, sorridente, firme, forte, daqui a pouco passa. Porque ao invés da gente reclamar, a gente foi em frente, foi em busca. Isso é fé, é acreditar. Mas também fazer por onde? Não é só ter fé e sentar e esperar que se eu perdi o emprego, que o emprego caia do céu. Mas se eu entender que aquilo foi necessário para um aprendizado, para uma lição, e eu seguir em frente, procurando, espalhando o currículo, falando para as pessoas, pedindo ajuda, consequentemente aquilo passa. Enquanto outras, se ficar só ali, mas fulano me ferrou, puxaram o meu tapete, que né, parece que é bonito falar que puxaram o meu tapete. Então, no mínimo, a gente deixou se puxar, né? A gente foi enganado. Então, a gente precisa, claro, aprender com aquilo, mas seguir em frente. E a gente ir amadurecendo. Não vamos sermos galhos secos e esperar que todo dia alguém venha regar a gente, venha cuidar da gente, venha colocar para que a gente vá amadurecendo, para que a gente vai ficando fortalecido. Não, quem tem que fazer esse trabalho somos nós mesmos. Então, o convite aqui é a gente reconhecer, a gente entender, a gente estudar, a gente praticar, porque no próprio Evangelho, lá no capítulo 6, olha que interessante, capítulo 5, bem-aventurado o quê? Os aflitos. Vem falar de todas as nossas causas, tanto das atuais quanto das anteriores, dos nossos sofrimentos, das nossas aflições. Então, Kardec organizou até dessa forma. Vem tudo aquilo para explicar o porquê que a gente sofre ou passa por esses processos de sofrimento, que nada mais é do que a nossa depuração. Mas logo em seguida, no capítulo 6, vem o quê? O Cristo Consolador. E logo no item 1, Mateus, né, escreveu ali e catalogou a mensagem de Jesus, que diz assim, né, logo no item 1, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O jugo, para quem não lembra, é aquela madeira que colocava assim nos bois, né, para prender os bois ali a carroça, um jugo pesado, de madeira forte, pesadíssimo. E ainda, além daquele jugo que é colocado, ainda vai na carroça em cima, além das pessoas, ainda um monte de carga. Então é um peso enorme. Então, quando Jesus fala que cada um temos a nossa cruz, temos as nossas provas e expiações, mas quando a gente tem Jesus, através do quê? Através do seu estudo, das suas escrituras, do seu ensinamento e dos seus exemplos, essa cruz, esse jugo, ele passa a ser mais leve, porque eu vou entender, eu vou saber o porquê
que a gente passa por aquele momento. É necessário para testar a nossa fé, para nos trazer a realidade, baixar a bola, como a gente fala. Às vezes a gente está empolgado com alguma coisa, vai lá e toma. Opa, baixa a bola, irmão. Né? Por que você está todo mal aí porque foi promovido? E amanhã você não tem emprego. E aí? Aí vem. Agora, se eu tenho um conhecimento que eu poderia ter feito melhor, e se não for lá, vai ser em outro, até a energia nossa muda. E fica mais fácil até da espiritualidade nos ajudar. Então, esse jugo vai se tornando leve a partir do momento em que eu coloque em prática todas essas nossas reflexões, né, de aprendizado, de fé. E aqui no próprio item 2, né, que é a continuação do jugo leve aqui, logo no comecinho do capítulo 6, ele fala, né, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei, por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Ou seja, então não adianta eu também achar bonito, achar lindo, e entender que aquele problema que eu estou passando, aquele desafio, faz parte de uma depuração, mas não agir de acordo com a lei da humildade e da caridade. Só achar bonito hoje não vale mais a pena. Já vou também passar, então, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus. A hora voa, né? Rapidinho já estamos partindo aí para o nosso final. Agradecendo o Hugo, mais uma vez, nossa brilhante participação, quem sempre nos abrilhanta aqui, né, Verinha, as suas participações. A todos nós que estamos aqui junto com a nossa turma fidelizada, né? Já nesse ano aí, todo mundo, a Kátia, a Cris, a Dani, a Celinha, e todos os outros também que vão entrar no programa gravado, e todos mais, agradecendo imensamente por mais esta oportunidade. Já vou também passando, vibrando pela nossa companheira Verinha, que ela também já vai fazendo aí também as suas considerações finais. Depois, passando para o Hugo também, para fazer as suas considerações e as vibrações finais do nosso programa de hoje. Agradeço a todos, boa noite e até a próxima. Nós que agradecemos, Alessio, pela reflexão, e realmente, né, a hora voa, né? E eu também vou fazer minhas considerações para passar para o Hugo. E Jesus, ele deixou todos os seus ensinamentos, grandes ensinamentos, né? E como eu disse nessa passagem de Lucas, tem um diálogo, né? Que eu acho bastante interessante, que ele encontra com as mulheres, né? Como ele fala, mulher, né? Elas estão chorando, né? No caminho da crucificação. E ele fala assim, até escrevi, e ele fala, mulher, filhos, né? Filhas, não, desculpa, ele não fala mulher, filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, né? Então, veja que Jesus, o tempo todo, até nesse momento tão difícil para nós, no nosso ver, né? Ele foi dando ensinamento, consolando e falando que realmente, né? Nós é que iríamos passar, porque ele não ia ter o que resgatar, vamos dizer assim. E nós muito a resgatar, né? E esse chorar, não é esse chorar de ficar sentado chorando, não. É de realmente que iríamos passar por muita coisa, né? Jesus sabia, né, que iríamos ainda passar por um longo caminho até chegar nessa doutrina maravilhosa, né? Pelo menos, né, no meu ver, né, eu acredito que também no de vocês, nessa doutrina que consola, mas também que responsabiliza, né? Que também nos chama atenção. E nesse textos todos, a gente vê que Jesus, ele sempre faz essa analogia com a árvore, né? O galho seco, a figueira seca, nos deixando esses ensinamentos tão assim, numa forma simples, mas tão profunda, né? Porque o que é o galho seco, o que é a árvore seca, não dá fruto. E é isso que Jesus quer de nós, né?
que sejamos esses galhos verdes, essa árvore que dá fruto, essa árvore que multiplica, né, o ensinamento, que pratica seus ensinamentos, como o Alessio bem colocou, né, no jugo, porque não adianta só acreditar, não adianta só frequentar a doutrina, não adianta só, aceitei Jesus, desculpa, né, comentar sobre isso, não estou julgando, mas é o praticar, né? É ser de fato essa árvore que dá fruto, é ser de fato, né? Não, como ele coloca no Evangelho também, não adianta falar Senhor, Senhor, né? Precisamos de fato praticar os seus ensinamentos. E estamos, né, nessa caminhada, nessa jornada, nessas reflexões, com esses textos maravilhosos que nos auxiliam muito na prática, né? No nosso dia a dia, como a Alessio comentou, de alguns eventos, de algumas situações, que a gente já vai ficando mais tranquilo, né? Com mais calma, com mais leveza, buscando mais estar conectado com Deus, com Jesus, com a espiritualidade de luz, para estarmos enfrentando, né, os nossos desafios, que não são poucos, mas que eles também não são, vamos dizer assim, desesperador, porque sempre há a luz, né, no final do túnel, sempre há. E eu estava vendo no Evangelho dessa semana, do nosso grupo do Evangelho, que muitas das vezes a gente também tem muita mania de olhar para cima, né? Que a gente olhe mais para os lados, para a gente poder ver, observar o quantas misérias, quantas necessidades existem, né? E aí a gente começa, olhando, a gente vai ter, vamos dizer assim, mais a agradecer, porque aí a gente vai ver a miséria do outro, a dificuldade do outro, a necessidade do outro. Nós vamos percebendo que nós temos muito mais a agradecer do que a pedir, né? Se a gente olhar mais, né, ao próximo, ao lado, aqueles que estão conosco, né? Do que ficar olhando nas redes sociais, ficar olhando nas fotos, nas mídias, né? Porque ali é o aparecer, né? E se a gente olha ali no nosso irmão, no nosso dia a dia, estamos olhando uma realidade, né? Que é bem diferente. Então, que a gente busque mais essas realidades, né, na nossa vida, que a gente vai vendo e vai praticando, né, o que Jesus espera de nós. Eu agradeço imensamente aos companheiros que estão aqui conosco, que entrarão no programa gravado, ao Alessio, ao Hugo, que está aqui conosco, e passo a palavra para você, Hugo. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Eu que agradeço, é sempre uma alegria estar com você, Verinha, com o Alessio. Estava aqui escutando e sentindo o puxão de orelha, e eu acho que é ótimo esses momentos, porque também, né, às vezes, eu vou no programa participar, na verdade eu vou aprender, né, e vou realmente lembrar, olha o compromisso. Eu acho que é muito importante esses momentos na nossa vida, no nosso dia a dia, e justamente, né, como vocês comentaram, esse convite, né, da espiritualidade, de Emmanuel, dos amigos, para que a gente veja, né, ao nosso redor, estude, como o Alessio disse, busque o conhecimento, mas também a ação, né, ao longo da nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos várias oportunidades no nosso dia a dia de tentar, né, ter mais empatia, ter mais consideração, mais respeito, de tentar ter mais prudência, né, de segurar um pouco as nossas feras, né, então eu acho que essa mensagem fica como um convite para todos nós, para que a gente, né, entenda esse processo, né, baixe a bola, mas ao mesmo tempo também, né, vamos tentar fazer o que for possível ali, né, mesmo que, né, tá mancando com uma perna, mas está andando com a outra, tentando ir para frente, né, não parar jamais, porque esse é o processo de evolução, né, tudo que a gente conseguir fazer
é algum progresso, né? E vai nos ajudar no futuro, né? Então, aproveitar essa oportunidade da encarnação, do convívio com as pessoas, olhar ao redor, tudo isso são oportunidades, né, de a gente tentar, né, melhorar e, né, ter um pouco mais dessa sensibilidade também, né, dessa visão espiritual na nossa vida. E, né, eu vou agradecendo novamente, vou convidando aqueles que se sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos juntos, numa corrente de paz, de amor e de fé, sentindo um abraço amigo, uma vibração positiva que vai nos acalmando, vai tranquilizando o nosso coração, nos enchendo de esperança, de fé no futuro, em Deus, na espiritualidade, e vamos todos juntos, deixando que essas vibrações que vão sendo emanadas do nosso peito alcancem toda a humanidade, todo o planeta Terra, todos os países, as regiões, a todos os nossos irmãos que de várias nacionalidades, de várias línguas, de várias culturas diferentes, que vão sendo abraçados, vão sentindo essa vontade de se conectar com Deus, seja esses irmãos encarnados, ou seja desencarnados no plano espiritual, que essa fagulha divina alcance a mente, o coração de cada um desses nossos irmãos. Assim, vamos vibrando por todos os países, as regiões do globo que estão em guerras, em conflitos, em crises políticas, econômicas, sociais, que encontrem espíritos, encontrem almas lúcidas que possam conduzir essas massas, esses irmãos, a um caminho maior, a um caminho melhor. Vamos vibrando pela pátria brasileira que nos acolhe com tanto amor e carinho, pelos seus desafios, pelos seus governantes, por todo esse povo, que todos nós possamos encontrar na lei divina, no amor do Cristo, no Evangelho do Cristo, a condução necessária para o progresso, para a evolução de todos nós. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que estão nos leitos hospitalares, que estão nos seus últimos momentos no planeta, nessa pátria material, que já estão adentrando em poucos instantes, em poucos dias, a pátria espiritual, que sejam acolhidos, fortalecidos, que percebam a grandeza da existência, as novas oportunidades que surgirão com essa passagem para o outro lado da vida. Vamos vibrando pelas crianças, pelos espíritos que estão se preparando para virem a esse mundo, que venham dotados de empatia, de fortaleza, de ânimo, de fé, de uma conduta moral melhorada, para que tragam a transformação a esse mundo, que tragam os elementos, os nutrientes que possam fazer com que as videiras secas se fortaleçam, se deem frutos, se multipliquem e se transformem em novas árvores, em árvores frondosas, que tragam elementos, os nutrientes que esse mundo precisa, de paz, de compaixão, de luz. Vamos assim vibrando por aqueles que estão se perdendo nas drogas, nos vícios, na prostituição, em a dificuldade, na obsessão pelo sucesso, pelo dinheiro, pela fama, por todas as ilusões que muitas almas estão se perdendo nesse mundo, que encontrem apoio, que encontrem um caminho, uma saída, para que percebam que a vida não é só isso, que há muito além do que nós conseguimos enxergar, do que nós conseguimos sentir nesse corpo material, há muito além dessa vida material, há uma vida toda espiritual, há infinitas possibilidades para todo espírito humano, só precisamos trabalhar, perseverar e caminhar nesse processo evolutivo. Assim, vamos pedindo licença para vibrar pelos nossos vizinhos, nossos familiares, companheiros de trabalho, pelas pessoas que encontramos no dia a dia, principalmente aquelas que nos magoam, que nos ferem, que nos machucam, que temos extrema dificuldade de compreender, de entender, que possamos aprender com essas pessoas a sermos mais bondosos, generosos, pacientes, firmes na nossa conduta, na nossa transformação, mas ao mesmo tempo mansos, pacíficos, gentis com esses espíritos, porque são nossos companheiros, são espíritos que estamos
juntos nessa caminhada. Assim, também pedindo licença para nós, esses galhos secos, que não perdamos a esperança, a fé, a vontade de lutar, de se transformar, porque esse será o elemento da nossa vitória, da nossa transformação. Que possamos buscar o conhecimento, que possamos buscar a prática do bem, a mansuetude, a benevolência, a gentileza em todos os instantes da nossa existência. Assim, vamos deixando vibrações em aberto, para que a espiritualidade, com sua infinita sabedoria, leve aonde se for mais necessário, renovando o nosso compromisso de estarmos refletindo, buscando o Mestre Jesus Cristo, buscando a vida, buscando esse amor, a viver esse amor em todos os momentos da nossa existência, apesar das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, das nossas limitações. Esse não é o nosso limite, nós podemos ir além, e a espiritualidade confia na nossa capacidade de transformação. Assim, que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Que seja sempre feita a vontade dele. Muito obrigado pela oportunidade, Alessio, Verinha. Muito obrigado a todos os companheiros que estiveram aqui conosco, aqueles que vão ver ao vivo. É uma grande honra estar aqui com vocês novamente. E muito obrigado a todos. Tenham todos uma ótima semana. Nós que agradecemos, né, Alessio? Muito obrigado. Vibrações em forma de rosas multicoloridas, entregando na mão do Alessio, entregando na mão do Hugo, dos companheiros aqui ao vivo, os que entraram também no programa gravado, essas vibrações de luz, de paz e amor, que vocês possam estar levando por toda a sua jornada. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Hugo, Alessio, companheiros. Kátia. Até a próxima. Boa noite a todos. Até a próxima. Dani. Acho que eu falei o nome de todas, né? Sempre fica aí. E os que vão entrar também, né? E os que vão entrar também, com certeza. Feliz ano novo. Tudo Até de mais. bom. Tudo de bom, gente. Até a próxima. Até a próxima. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.